Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao podcast Conexão Total. Eu sou a Gessel Oliveira e nesse episódio receberemos aqui o Gerson Garcia. Ele é palestrante, empresário, escritor e vamos ouvir a história dele, todos esses insights, todas essas histórias bacanas, legais sobre a vida dele. Gerson, seja muito bem-vindo ao Conexão Total. É um prazer receber você. Se apresente, fique à vontade. Primeiramente, obrigado pelo convite, né? Me senti muito bem acolhido aqui, gostei. Muito obrigado aí ao dono da casa que cede o espaço para a gente fazer isso. Então, eu sou professor, como você mencionou, sou professor há mais de 25 anos. Trabalhei em redes de escolas, de franquias, fui franqueado de uma escola. Sou palestrante, dou treinamento empresarial dentro de empresas, dentro dessa área de profissionalismo, né? Então, trabalho de equipe, também liderança e gestão de pessoas, ou às vezes até aquele colaborador que, sei lá, precisa trabalhar, melhorar o Excel, alguma coisa assim, para fazer com que o seu trabalho melhore mais, né? Hoje nós temos uma carência muito grande de pessoas que, como a tecnologia está muito fácil, muito acessível, todo mundo tem um computador em casa, todo mundo tem um celular na mão, então as pessoas acham que elas têm o conhecimento básico, mas na hora que vai trabalhar numa empresa, alguma coisa assim, se vê diante de uma ferramenta que eles têm muito pouco conhecimento. Então, normalmente eu sou chamado nas empresas para treinar esse pessoal que já está lá, né? Mas é melhor você pagar um treinamento para um colaborador do que você mandar todo mundo embora, que fica muito mais caro, né? Então, quando o colaborador ele não tem esse tipo de conhecimento, não tem esse tipo de habilidade, então normalmente eu sou chamado para fazer esse tipo de treinamento. Fora isso, eu sou também escritor, né? Tem um livro que eu escrevi na época da pandemia, chamado Como se tornar um campeão na sua profissão, que é um livro exatamente que conta bastante disso, né? Como que as pessoas podem se tornar melhor naquilo que elas já fazem. Eu faço uma comparação entre o esporte, né, os atletas dos esportes, como que eles se esforçam para chegar no primeiro lugar, e faço uma analogia com as empresas, né? É como se o colaborador ele fosse também um atleta e estivesse ali trabalhando por uma promoção, por um aumento, por um cargo melhor e assim por diante. Olha, muito bacana. Inclusive, é muito interessante a gente falar sobre esse assunto de treinamento, né, Gerson? Porque, assim, nós vemos agora, né, a entrada da NR1, né? Na verdade, assim, a NR1, praticamente ela sempre existiu, que é uma norma, né, reguladora, que fala sobre ambientes tóxicos, né? Que fala sobre assédio moral, sexual, e isso abre muitas portas para vocês que são, vamos colocar, treinadores, né? Porque querendo ou não, quem está fazendo esse treinamento, ele treina equipes, né? E aí vem a polêmica, né? Então atenção aí que agora vem a polêmica. Professor Gerson, o que você consegue, né? Qual o tipo de treinamento que você leva, né? Então, vamos pensar assim, houve um diagnóstico por parte de algum segurança do trabalho, engenheiro do trabalho, que detectou um ambiente tóxico, então os subordinados falam do líder. O que você, como treinador, poderia fazer, então, trazer, né, essa história aí para um empresário que queira te contratar? O que fazer? Infelizmente, a situação funciona assim. A cultura do povo brasileiro já é uma cultura que já não incentiva a pessoa a buscar as coisas. A pessoa normalmente é aproveitadora, quer fazer pouca coisa. A pessoa, na verdade, ela não quer ter um trabalho, ela quer ter um emprego, né? Então, o pessoal do RH, se ele tem problemas em fazer uma seletiva boa, e hoje em dia não está muito fácil você contratar gente boa, você precisa fazer o quê? Você precisa fazer aquele catamilho, né? Pega os menos piores. Não que não tenha gente boa no mercado, mas hoje em dia está muito difícil você pegar um profissional qualificado mesmo. Então ela pega os melhorzinhos e tenta colocar a lei da empresa na cabeça dessa pessoa. Claro que o pessoal do RH não tem tempo de ficar treinando, então normalmente é onde eu entro. Eles me chamam e falam, nós temos uns funcionários que são assim, assim, assado, nós precisamos que eles pensem dessa maneira. Você não vai mudar a cabeça da pessoa, mas você consegue incutir alguns princípios com
com ilustrações, com metáforas, né? Onde a pessoa, ela põe a mão na cabeça e fala, puxa vida, é verdade, eu não tinha pensado nisso, né? E aos pouquinhos é uma coisa que tem que ir nutrindo. Então, o meu treinamento, ele funciona assim, eu dou o pontapé inicial, normalmente eu dou o treinamento para os líderes, e esses líderes, eles vão se tornar multiplicadores. Então eu vou dar todo o treinamento para os líderes e aí eles têm que ir trabalhando. E de vez em quando eu sou chamado para dar uma conferida, para ver se melhorou. Então eu tenho meus relatórios que eu faço, ó, eu constatei que era assim antes, aqui tem uma pontuação, tudo. E você vai trabalhando para que assim, o objetivo é fazer com que o funcionário ele se torne cada vez mais produtivo. E produtivo, quando eu falo em produtividade, eu não estou dizendo que ele tem que trabalhar mais. Muito pelo contrário, ele precisa trabalhar menos. Com mais qualidade. Só que com mais qualidade. Ele tem que fazer mais em menos tempo se ele está sacrificando. Porque o funcionário que ele entra às 8 da manhã e ele não consegue terminar o trabalho dele dentro do período de serviço dele, é um funcionário ruim. Onde ele está perdendo tempo? Então tem essa parte de administração de tempo também. Se ele precisa ficar até mais tarde todos os dias para fazer hora extra, é porque ele não está dando conta do que ele faz. Então precisa ver, onde é que está errando? Será que ele está fazendo serviços que não deveriam ser dele? Sim, ou de repente, às vezes a empresa coloca muita carga sobre aquele colaborador. Isso, porque assim, você pode até assistir naqueles filmes de empresas, aqueles filmes doramas coreanos, você percebe como funcionam as coisas. Aquele que se acha o estudado, ele fica delegando as coisas para os menores, para os seus subordinados, e acaba sobrecarregando aquele subordinado, e na verdade ele não está fazendo o que ele deveria fazer, certo? Então, nós fazemos um treinamento onde a gente procura... Faz um diagnóstico. Um diagnóstico, é bem essa palavra mesmo. E isso no caso, Gerson, só te interrompendo, isso no caso assim, vamos dar um exemplo. Nós constatamos que dentro de uma empresa nós temos um problema, seja de produtividade, de ambiente tóxico, as pessoas não se suportam. Daria então para contratar, né, pelo que eu fiquei sabendo, você tem a Evolucência, cursos e treinamentos, sim. Você consegue fazer um diagnóstico, uma pesquisa organizacional para descobrir o que está acontecendo. Claro, né, que pela superfície, né, você vai descobrindo. E não precisa ir muito longe, né? Você vai na empresa, você tem que entrevistar alguns colaboradores, você entrevista alguns líderes e você entrevista os superiores. Aí você já consegue. Você acaba percebendo que o erro normalmente nunca está nos colaboradores, está sempre no pessoal de cima. Na liderança. Na liderança. A liderança é falha, então assim, quando a equipe ela é ruim, a culpa é do líder, porque o líder não está direcionando da maneira como deveria dar o direcionamento, a explicação, o treinamento, o acompanhamento, que é mais importante. Porque uma coisa é você falar assim para o funcionário, olha, você vai pegar essa peça, você vai abrir essa tampa, você vai colocar essa peça dentro da máquina, vai fechar essa tampa, vai travar e vai apertar esse botão. E você vai embora e você espera que o funcionário uma hora ou outra ele não esqueça como que é uma coisa. Então, vez por outra tem que voltar. Alguma dúvida? Então ele tem que fazer um acompanhamento por um determinado tempo ou colocar alguém responsável até perceber que o funcionário entendeu perfeitamente o processo, o funcionamento da coisa. Quando ele estiver seguro de que o funcionário está realmente apto para fazer aquilo, aí sim, aí pode deixar, aí partimos para um próximo... Para a próxima etapa. Uma próxima etapa, um próximo nível. Bem interessante. E também, né, conversando no nosso Fora do Ar, você me disse também que a Evolucência, ela dá treinamentos no atendimento, na excelência no atendimento ao cliente. A Evolucência é um centro de treinamento, é uma escola de cursos profissionalizantes. Como eu mencionei no começo da nossa conversa, eu trabalhei 25 anos numa franquia. Os últimos 5, eu fui dono dessa franquia, né? Uma franquia muito conhecida no Brasil, de sucesso inclusive, mas que como cresceu demais, a coisa começou a ficar muito dinheiro, e você me conhece há algum tempo, você sabe que eu sou professor por propósito. Eu achei que não funcionava. Quando o meu contrato com essa franquia terminou, eu resolvi abrir a minha própria marca. Então, desde janeiro, né, deste ano, de 2025... Que inclusive é nosso apoiador, né? Sim, apoio com muito orgulho. O programa é sensacional, excelente. Eu tenho acompanhado todos os programas e
Agradeço pelo convite, porque eu vi a lista de convidados, a espera era para ser grande, né? Sim, sim. Privilégio porque é patrocinador. Apoiador, né? Com toda certeza. Então tá. Então a escola ela funciona para isso. Qual é o nosso objetivo? Aqui, ó. Qual é o nosso objetivo? É pegar aquela pessoa que ou está em busca do seu primeiro emprego, ou é aquela pessoa que já está afastada do mercado de trabalho há algum tempo e ela precisa fazer uma reciclagem para voltar ao mercado. Então o que ela precisa? Como é que está o mercado atualmente? Ou então aquela pessoa que está trabalhando, mas está buscando uma promoção e não sai do lugar. Porque as pessoas têm, o brasileiro, ele tem o hábito ruim de ele entra trabalhar numa empresa e ele meio que se acomoda ali. Ele fica ali, eu estou ganhando meu salário, eu estou fazendo isso. Ele quer ganhar mais, mas ele não faz nada para se mover. Não quer andar 1 quilômetro a mais. Então assim, para que serve um curso? Um curso é para você melhorar suas aptidões. Eu estava conversando com um aluno meu ontem. Ele entrou trabalhando numa empresa e eu perguntei assim, de que origem que é essa empresa? Ele falou, é americana. Eu falei, você fala inglês? Ele respondeu para mim assim, mas professor, eu não preciso falar inglês, porque eu trabalho ali na produção. Eu falei, você trabalha na produção hoje. Agora, já pensou se um dia der um problema na máquina, não tem ninguém que vem, trazem um cara lá de fora para conversar, não tem quem conversa com o cara, e você vai ser a pessoa que vai traduzir tudo? Já pensou o espanto das pessoas quando verem, você fala inglês? Então, nós temos inglês, nós temos espanhol, eu estou treinando um idioma chamado Esperandio, alguma coisa assim, né? A gente está treinando para colocar isso, que diz que é uma língua universal. Fora isso, temos treinamento de excelência no atendimento, trabalho em equipe, liderança e gestão de pessoas, administração, departamento pessoal, contabilidade, escrita fiscal, informática, Excel, enfim. Faturamento na prática. Com o sistema ERP, que inclusive a Guinzo, né, que é apoiadora de vocês também, é apoiadora também é uma parceira muito grande lá da Evolucência. São eles que fornecem o sistema ERP para que as aulas sejam dadas, para que o aluno tenha experiência vívida no próprio programa. Não, esse é nada fantástico. de blá blá blá. Então é isso, né? Hoje em dia existem vários empregos, muitos empregos bons, mas nós não temos pessoas qualificadas. Então, o treinamento é para isso. Você está trabalhando? Ótimo, que legal. Mas você quer trabalhar nisso para sempre? Quais são as suas aspirações? O que você quer fazer da vida? Onde você quer chegar? E o que você precisa? O que você precisa para chegar onde você quer? É uma das coisas que eu falo no livro, né? Como se tornar um campeão na sua profissão. E é também o nosso... Vamos dizer assim, o nosso objetivo, a nossa meta de vida é fazer isso. Cada aluno que entra na nossa escola, cada treinamento que ele receber, com certeza é uma coisa que vai ser proveitosa para ele. Ele vai aplicar aquilo não só ali no trabalho, aquilo vai ser uma aplicação para a vida. São coisas que ele vai usar na vida inteira. Inclusive, Gerson, você falando do idioma, eu lembrei de uma história que você contou, né, fora do ar, de uma aluna que trabalha numa rede mundial de fast food americana. E essa aluna começou a fazer o inglês, falou, eu tô fazendo porque minha mãe tá, né, pesando. Quero que você dê esse depoimento. Sim, é verdade, olha como é importante isso. Ela entrou trabalhar numa rede de fast food. É uma jovenzinha, ela tem acho que 17 para 18 anos, entrou para trabalhar nessa rede. Entrou como atendente, ficou no caixa. Um dia chegou um americano que queria um determinado lanche, ele não queria o lanche do cardápio, ele queria uma coisa diferente, e ninguém conseguia entender o que o homem queria. Por conta do inglês que ela estava fazendo lá na Evolucência, ela conseguiu, claro, ela não era fluente ainda, não fazia muito tempo que ela estava estudando, mas ela conseguiu se comunicar, que eu acho que é o importante. Não adianta você saber tanta regra, você precisa saber se comunicar. Ela falou, o americano entendeu perfeitamente o que ela disse, ele falou, ela entendeu perfeitamente. Conseguiu atender. Atendeu o cliente, saiu super satisfeito, e depois, só por causa disso, ela passou a gerente. Então, tá vendo? Isso que é um depoimento, né? Eu lembrei que ele falou, e fora também, né, as pessoas que estão do outro lado que falam, né, professor, eu fuço. Não, é isso verdade. Primeira coisa, quem fuça é porco. Desculpa, mas é verdade. Você chega para a pessoa, hoje você tem a facilidade de comprar o computador que você tem na sua casa. Todo mundo tem um laptop, todo mundo tem o celular lá, às vezes com o pacote Office. Então a pessoa, ela entra no Word, ela digita um texto, ela acha que eu sei o básico. Eu cheguei em visitar empresas
E você vai passando assim nos corredores, você vai vendo o pessoal montar tela no Excel, as planilhas totalmente brancas, né? Só aquelas letras, só os dados enfiados na célula, né? Soltas. Não tem uma cor, não tem uma fórmula. Dá nervoso, professor? Eu tive aluno. Ó, que coisa engraçada. A aluna foi fazer um curso de Excel comigo e eu ensinei ela a fazer olha, coisa básica, soma. Tem um botãozinho lá na barra de ferramentas do Excel, se chama autossoma. Quando eu expliquei para ela que era só clicar 2 vezes naquele botão já aparecia o resultado, ela quase chorou. Eu falei, o que foi? Ela falou assim, faz 8 anos que eu trabalho com Excel, sabe como que eu fazia a soma? Ela pegava a calculadora, fazia a conta na calculadora, o resultado ela copiava para pôr no Excel. Tinha que chorar mesmo. Depois de 8 anos, eu falei, você demorou 8 anos para vir fazer um curso aqui comigo, né? Olha... E tem muitos casos assim. Então a pessoa, ela, por exemplo, ela entra Ela abre o Word lá, ela digita um texto, ela acha que ela sabe o básico. Ela entra no Excel, ela consegue montar uma tabelinha, ela acha que ela sabe o básico. As pessoas não têm noção quanta coisa você consegue fazer, por exemplo, num programa como o Excel. As pessoas, mas tem coisas melhores, né? Pode até ter, gente, mas pensa assim, ó, 97% de todas as empresas no mundo ainda trabalham com o sistema Windows e o pacote Office. E gostam do Excel, por mais que tenha um sistema ERP. Por mais que você tenha um sistema ERP, um outro sistema tal coisa. Eu tenho um aluno meu que ele ganhou R$300 montando uma planilha para uma loja que é assim, olha só, olha que coisa interessante. Não sei se tem tempo, pode contar? Pode. Olha só, ele entrou trabalhando numa loja de equipamentos industriais. E tinha prateleira com porca, com parafuso, aqui tinha rolamento, aqui tinha mancão, aquela bagunça. O que ele fez? Ele começou a catalogar. Primeiro ele separou todas as peças caniguais, fez um catálogo, montou uma tabelinha bonitinha lá com descrição do produto, quantidade no estoque, o preço, né, marca, tudo, deixou tudo bem detalhadinho. E usou a Proc X. O pessoal fala, era Proc V? Proc V já era, tá, gente? Eu ainda ensino lá, mas ela é um recurso que já está um pouco superado, né? Então, a Proc X, para quem não sabe, ela substitui tanto a Proc V como a Proc H. Ela faz os dois. E ele fez uma planilha simples lá. Um dia, no horário do almoço, não tinha ninguém na loja, só ele lá, era novato. Chega um cliente e pergunta, viu, você tem um produto tal? Ele pega o catálogo. O dono da loja já surtou, né? Não tinha ninguém na loja. Ele contou isso para mim depois. Ele pegou o catálogo, viu o código da peça, lançou o código na planilha do Excel que ele tinha feito lá. E pá! E apareceu tudo já. Nome da peça, quantidade que tinha no estoque, preço. E assim, não precisou de experiência, não precisou de ninguém para explicar. Como ele já sabia mexer no negócio, ele mesmo criou uma ferramenta, um método para que ele se encontrasse. Fala que uma empresa não precisa de um funcionário assim, que tenha iniciativa, que saiba fazer as coisas. Lógico que quando o dono da loja chegou, ficou impressionado. Você fez isso? Oh, que legal! Andou 1 quilômetro a mais. Exatamente, é o que eu falo. Inclusive, Gerson, eu queria te perguntar, né, uma coisa. Sempre, pensa lá, pandemia, 2022. Veio a pandemia, as escolas, elas simplesmente não puderam ter os professores em sala de aula, criaram sistemas interativos e colocaram os alunos com fone de ouvido e deixaram lá para terminar as aulas, para não perder receita, na pandemia com fone de ouvido. Eu fiquei sabendo que no decorrer dos anos isso ainda continua, o que prejudica, obviamente, o pedagógico do aluno. Eu quero saber o que a Evolucência faz de diferente com relação a isso. Esse foi um dos motivos de eu ter me desvinculado dessa franquia, que eu trabalhei 25 anos, porque é assim, eu acredito no seguinte, você vai fazer um curso porque você precisa aprender algo que vai acrescentar na sua vida. Então nada melhor do que você ter uma pessoa do seu lado, olhando as suas dificuldades, explicando para você direitinho, quando você tem dúvida você pergunta. O que acontece hoje é que, assim, por causa da pandemia, criou-se esse sistema. Era uma solução paliativa. Durante a pandemia foi muito bom. Só que, não só essa escola que eu trabalhei, mas todas hoje, elas viram o quê? A facilidade. Eu não preciso mais pagar um professor. Eu coloco o aluno na frente do computador, ele põe um fone de ouvido, fica lá um bonequinho lá falando para ele, faça isso, fala aquilo, clica aqui, clica ali.
Você deixa o aluno ali e deixa um estagiário para acompanhar. Você tem dúvida no sistema? Funciona assim, você clica aqui. Mas no sistema, não na aula. No sistema. Então, assim que eu estava trabalhando ainda nessa franquia, eu comecei a perceber que os alunos não estavam tirando proveito. A taxa de cancelamento começou a aumentar muito. E ninguém nunca fala, né? Claro, porque se você tá pagando por uma coisa, você tá vendo que você não tá tendo resultado, você não vê sentido mais em pagar. E lógico que ninguém vai ficar falando para você. Aí vem as maiores desculpas. Não, eu arrumei emprego. Na verdade, não quer fazer. Quando eu mudei para o método antigo, voltei, né, ao método anterior. Repaginado. Falei, voltamos ao método anterior, professor em sala de aula, número determinado, limitado de alunos, cada um para dar sua atenção. Eu percebi que a coisa começou a funcionar novamente. Como um professor particular. Como um professor particular, exatamente. É o que eu falei, é onde que o propósito entra, né? Então, quando você está ensinando as pessoas, porque você quer que a pessoa aprenda, você fica preocupado quando uma escola, por exemplo, coloca você na frente de um sistema e você vê que a pessoa não está aprendendo. E às vezes a pessoa não sabe nem pegar no mouse, como que ela vai ligar um computador? Vi muitos casos assim, a pessoa entrou para fazer, não sabia nem pegar no mouse e aí, vê lá, vamos entrar no Word para editar um texto. A pessoa não sabia nem o que era o Word. Nem que era o mouse. Depois, quando chegava no Excel, aquelas planilhas loucas lá que a pessoa não sabia nem por onde começar, não tinha explicação. Então, assim, não estou criticando o sistema, cada um trabalha do jeito que quer, as escolas fazem como elas quiserem. Na minha escola, isso... Mas então, assim, em resumo, Gerson, a Evolucência, ela trabalha com atendimento VIP. Então, eu vi que tem alunos, né, que você atende só ele... No pleno sentido da palavra, atendimento personalizado ao cliente. Existe uma diferença de uma excelência no atendimento e um atendimento personalizado. A excelência no atendimento é sua obrigação. Você tem que atender com excelência todo mundo. Não importa, não tem que discriminar. A pessoa está pagando porque ela quer ter um conhecimento, você tem que fazer da melhor maneira possível. Agora, o personalizado é quando você vê a necessidade daquela pessoa e você vai fazer uma aula, é uma aula diferente para cada aluno. Exemplo, eu trabalho com compras, eu quero fazer o Excel, você vai fazer direcionado para compras. Eu até peço às vezes, você quer trazer o seu laptop, a empresa autoriza que você venha, né? Tem empresa que não autoriza, mas por exemplo, o que você faz lá? Qual que é a sua dificuldade no trabalho? Eu faço uma planilha assim, assado, eu não consigo... E isso tem dado muito certo. Muito certo, muito certo. Por quê? Muitas pessoas fazem o curso, como ela consegue aquilo que ela está procurando, ela indica para as outras pessoas da empresa. E as outras pessoas da empresa vêm também, vim indicado por fulano, vim indicado por ciclano. Então, além de dar essas aulas dentro da Evolucência, você também faz esse treinamento diretamente nas empresas, né? Caso as empresas queiram. Sim. Exemplos recentes, tá? Teve uma empresa lá de Itupeva, não vou falar o nome porque não tem problema, não tem importância, né? Mas a empresa me contratou, uma empresa lá de Itupeva, eu dei dei Excel para 11 funcionários, desde o estoque, logística, vendas, financeiro. Cada um ali tinha uma necessidade. E eu tive que fiz uma aula de uma maneira que atendia todo mundo. Né? Então, quer dizer, a mesma planilha para que todos usassem a mesma planilha, só que cada um fazendo uma parte diferente. Olha, foi super bacana. Legal. Teve uma outra empresa ali perto do nosso setor ali administrativo, que tem várias empresas ali. Distrito. Também, o Distrito Industrial ali também aconteceu a mesma coisa. Imobiliárias, já atendemos imobiliárias, já atendemos empresas de tampa de garrafa, Indústrias, né? Indústrias. Por quê? Funcionários que foram contratados dizendo que tinha informática básica, só que na hora de utilizar as ferramentas do pacote Office não sabiam. Fala também sobre o seu canal. Sim, então. O canal começou por conta da escola mesmo. Na época da pandemia, como não podia dar aulas, né? Tava tudo... Eu comecei a dar as aulas online, então eu criei um canal chamado Evolucência. Que é o mesmo nome da escola, né? Você pode procurar lá Evolucência. E lá eu tenho playlists de tudo. Playlists de venda, sobre aulas de informática, de Word, de Excel, de PowerPoint, de inteligência artificial, palestras que eu já dei em alguns lugares, que eu já fui convidado para dar palestra, tem as palestras lá, os treinamentos que eu dei em empresa, tem algumas coisas lá. Então assim, para quem quiser conhecer um pouco do meu trabalho, né, como é que funciona a escola Evolucência, ou quiser... Eu tenho um livro que explica bastante e tem o canal.
né? Então, se aproveitem, se inscrevam, ative os sininhos das notificações. Evolucência lá no YouTube. Toda aquela coisa, né? Inclusive, também, para você que quer conhecer mais da Evolucência, também tem o Instagram. O Instagram, tenho 2 Instagrams, Evolucência e Evolucência Idiomas, que é um que eu dedico só para a parte de inglês. Então, o mesmo nome serve então para o Instagram e para o YouTube. Isso, um é Evolucência, só Evolucência, o outro é Evolucência Idiomas. Deixa então, Gerson, onde fica a Evolucência? Certo. Hoje nós estamos localizados na rua São Lázaro, número 115, lá no Jardim Morumbi, em Jundiaí, atrás do SESI. O melhor ponto de referência é o SESI. No momento nós estamos dentro de um espaço de coworking, BR Coworking. Temos uma sala, aliás, mais de uma sala lá. Temos uma sala para a parte de informática, temos uma sala para a parte de idiomas, temos uma sala para a parte de cursos administrativos, temos uma parte para reuniões, etc. Mas está bem legal, está bem bonito, chique. Bem aconchegante. Para quem entrar lá dentro, parecer que está trabalhando numa empresa, gente. Ele já se ambientaliza no ambiente e fala assim, o dia que eu for trabalhar numa empresa não vai ser muito diferente disso. Olha, muito bacana. Gerson, deixa suas considerações finais. Então, primeiramente, um agradecimento, né, pela oportunidade de falar, de estar aqui, foi bastante proveitoso. E o que eu deixo para as pessoas é o seguinte, não desistam nunca de estudar. O nosso cérebro, ele é um músculo, quanto mais você movimentá-lo, mais forte ele fica. Conhecimento não ocupa espaço e eu não conheço nenhuma pessoa que morreu de estudar, muito pelo contrário, sempre saiu bem. Então, estudar ainda é a melhor pedida. Quer ser uma pessoa de sucesso? Estude e vem estudar comigo lá na Evolucência. É isso. Quero então deixar os meus agradecimentos. Muito obrigada pela sua presença. Espero que você tenha gostado do novo estúdio. Ótimo, muito bonito. Nós agradecemos. Parabéns a toda a organização. Muito Ótimo. Obrigada. E deixar então para você o meu muito obrigada, agradecendo então aos nossos apoiadores, né, a Lavateria, do Vianello, Engordadouro, Dom Gabriel, agradecer a Evolucência pela parceria, né, agradecer ao Guinzo IRP, agradecer a produção e principalmente para você que esteve conosco nesse episódio que foi muito esclarecedor. Gerson, desejo muito sucesso, muita prosperidade e para você, nosso amigo, nosso parceiro aí do Conexão Total, eu deixo o meu muito obrigada, me despeço aqui, te encontro no nosso próximo episódio. Até!